Continuando a leitura do nosso livro, que é para a sabedoria da Cabala, sem eremitas. A Cabala não mudou apenas no mundo como escolhe quem pode ou não estudar, mas também em suas práticas. Recordando o capítulo 5, alguns dos primeiros cabalistas, como Rabino Shimon Bar Yochai, foram essencialmente eremitas, mas isso não aconteceu porque eles escolheram esse estilo de vida. Eles foram perseguidos ou proibidos de exercer a cabala. Por exemplo, o Ari era um comerciante rico quando chegou a Safed como cabalista. Os reis Davi e Salomão também não eram nem pobres nem ermitões, como sabemos, mas eram grandes cabalistas. O Rav Ashilog, por exemplo, acreditou no trabalho manual. Quando chegou a Israel, vindo da Polônia, trouxe consigo máquinas para processamento de couro. Ele queria começar uma fábrica de couro, trabalhando de dia e estudando à noite. Ele também criou seus filhos desta maneira. Quando seu filho primogênito, o Baruch Ashilog, que o sucedeu, alcançou 18 anos, o Rav Ashilog lhe enviou para trabalhar como operário de construção. Ele também trabalharia de dia e estudaria à noite. No entanto, há uma contradição que quem segue a Kabbalah enfrenta. Por um lado, a vida terrena não tem sentido e um cabalista seria não dar nenhuma importância a ela. Por outro lado, a Kabbalah é fundamental viver dentro do corpo e senti-lo. Muitas doutrinas e religiões no mundo falam sobre a abstinência. Quanto mais a pessoa diminui prazeres corporais, mais ela se isola e melhor a sua ascensão espiritual. A Kabbalah sugere o contrário. Deixe as coisas mundanas e terrestres como elas são. Pare de implicar com o seu corpo e seus hábitos e só se preocupe com o ponto no coração, ao invés de pensar em diminuir seus desejos. A Kabbalah sugere que você os deixe em paz, porque restringir desejos físicos não corrigirá sua alma. Lindo, hein? Então, essa é o que sugestão da Kabbalah, né? Que não é para nós nos excluir do nosso mundo, que eu disse já também no grupo. A trindade cabalística, a correção não ocorre sem estudo. Por isso, o Criador nos enviou a trindade cabalística, os livros, os professores e os grupos de estudos. O restante deste capítulo descreve cada uma dessas ferramentas de estudo cabalístico, livro, professor e grupo, e devemos trabalhar com eles. Livros, nossos guias espirituais. A espiritualidade pode ser alcançada através do estudo de livros corretos, ou seja, livros escritos por um verdadeiro cabalista. Ler livros corretos é como conduzir por um guia de excursão num país estrangeiro. Com a ajuda do guia, o viajante fica orientado e entende melhor seu novo paradeiro. Nós precisamos de livros que sejam adaptados a nossas almas, escritos por cabalistas mais próximos à nossa geração. Isso porque diferentes almas descem em cada geração
e cada geração requer diferentes métodos de ensino. Há uma força especial nos livros cabalísticos. Qualquer pessoa que os estuda sob uma orientação correta pode atingir o grau espiritual do autor. O estudante que segue as vias expostas pelos escritores de livros autênticos da sabedoria podem ser unir ao mundo espiritual mergulhando num texto da sabedoria. Eles sobem gradualmente ao nível espiritual do autor. Sempre que lemos os trabalhos dos justos, ânimo-nos diretamente a eles através da luz circundante. Então, assim, quando lemos os trabalhos do justo, unimos-nos diretamente a eles através da luz circundante. Veja, pense. Desta forma, somos iluminados e vossos vasos de recepção são purificados e preenchidos com o Espírito do Criador. Vivendo neste mundo, absorvemos várias imagens e impressões. Por isso, podemos descrever o que sentimos. Mas os livros cabalísticos descrevem a experiência de uma pessoa que sente o mundo espiritual. Eles descrevem os sentimentos do escritor sobre um mundo que a maioria de nós não sente. É por isso que os livros e escritores cabalísticos são únicos. Um professor de cabala não é apenas uma pessoa que sente o mundo superior, mas também uma pessoa que pode descrever emoções numa linguagem clara. Para que outros possam sentir e compreender, estudando os livros dos cabalistas, cultivamos os sentidos que estão ausentes em nós, os que devem ser desenvolvidos a fim de sentirmos os mundos superiores. Os textos na linguagem dos ramos. Na Cabala, há vários livros escritos com estilos e formas diferentes, e escritos por cabalistas que alcançaram diferentes graus de realizações. Por isso, é crucial que saibamos quais livros estudar. Quando um cabalista atinge a espiritualidade, ele a sente experimentalmente, da mesma maneira como experimentamos as ocorrências e incidências deste mundo físico com nossos sentidos e sentimentos. Como os objetos como os objetos no mundo espiritual são totalmente diferentes dos objetos de nosso mundo físico, é difícil para os cabalistas acharem a palavra certas. Isto também ocorre em nosso mundo. Nós nem sempre conseguimos explicar nossos sentimentos. E, às vezes, acabamos usando palavras e gestos vagos. É por isso que os livros cabalísticos são difíceis de entender, até que tenhamos uma conexão com a espiritualidade, o que lemos não apenas palavras, sem qualquer compreensão do significado por trás delas. Lembre-se também que a Cabala usa a linguagem dos ramos, descrita no capítulo 9. O mundo espiritual e nosso próprio mundo são paralelos. Não há um só objeto, fenômeno ou força neste mundo que não seja uma consequência do mundo superior. Portanto, os cabalistas usam nomes retirados do nosso mundo para descrever os objetos espirituais, pois estes objetos são as raízes do nosso mundo. Uma pessoa normal, ainda sem uma tela espiritual, identifica-se com os livros cabalísticos como uma espécie de conto de fadas que acontece no nosso mundo. Mas quem já é cabalista não fica confuso com as palavras, porque sabe exatamente de quais ramos elas se originam. E aqui se refere em nosso mundo a raiz no mundo espiritual. Livros que nos ajudam a alcançar a meta.
Nem todos os livros, mesmo os autênticos, têm a mesma capacidade de nos estimular em direção ao mundo espiritual. Da mesma forma, é importante revisarmos os livros que lemos com uma abordagem cuidadosa, pois a Cabala acumulou várias associações em seu desenvolvimento, a maioria delas inadequadas, como descrita no capítulo 1º. Hoje, a mesma preocupação se aplica aos sites de internet. Para tornar essa tarefa fácil, os primeiros cabalistas recomendam que abandonemos todos os livros cabalísticos, exceto o Zohar. Olha, recomendações, hein? Recomendações. Os escritos, olha que lindo, hein? Os escritos do Ari e os escritos de Baal Hassulam. Essa pode ser a melhor abordagem para o estudante de Kabbalah sério e persistente. Entretanto, a maioria das pessoas deve procurar livros introdutórios sobre estes escritos, como os listados no apêndice. Este livro oferece uma introdução às fontes originais, de forma que os leitores possam fazer escolhas esclarecidas para o estudo aprofundado, procurando o professor certo. Qual é a forma correta de estudar e como teremos certeza que o fazemos corretamente? Aqueles que estudam corretamente trabalham em si mesmo internamente e são guiados por um professor. Experimentar o Criador exige um professor. O professor guia o estudante à medida que este ascende ao nível espiritual do professor e se une à sua sabedoria e pensamento. Na realidade, hoje em dia, um indivíduo sozinho não consegue adentrar o mundo espiritual. Isto seria como se ele começasse a desenvolver todo o estado físico ou químico e, em seguida, desenvolvesse a tecnologia para aplicá-las. Seria semelhante a viver como um homem das cavernas, sem usar tudo aquilo que a humanidade conquistou até agora. Em outras palavras, seria um absurdo. É por isso que um principiante precisa de um professor que já tenha atingido o mundo superior e possa mostrar a ele como realizar cada passo em direção ao mundo superior. O professor acompanha o estudante até a espiritualidade, mas este só compreenderá completamente a sua conexão com o professor depois de atingir o mundo superior de forma independente. A união com o professor acontece nas fases preliminares, porque ambas estão no nível mundano. Mas a união com o Criador só é possível quando experimentamos o mundo superior. O professor é nosso líder naquela jornada, o contato e a união com o professor conduzem ao contato e a união com o Criador. Maravilhoso isso aqui, hein? Como encontramos esse professor? A Kabbalah tem uma resposta muito simples. Estude onde seu coração quer, onde sinta que faça parte. O professor certo não nos convence a pensar isto ou aquilo. A Kabbalah é uma sabedoria onde aprendemos por nossa própria vontade e livre escolha. O desenvolvimento espiritual não pode ocorrer de outra maneira. Quando nós livrarmos de percussões, de coisas externas, de nossa educação, e de tudo que ouvimos a vida inteira, quando sentirmos em nosso coração que encontramos um professor, é o local de estudo. E lá que devemos ficar. Esse é o único teste válido e nada mais importante. Como Rav Baruch Ashlag disse, critiquem e duvidem de tudo. O objetivo mais importante é nos livrarmos do pré-julgamento da educação e da opinião pública. Livrem-se de qualquer coisa estranha e tentem absorver o modo como nosso ídolo nos fala. Isso seria o mais verdadeiro, porque qualquer educação ou opinião externa é coerção.
O grupo de estudo. Todos os grandes cabalistas estudaram em grupos. O Rabino Shimon Bar Yochai teve um grupo de estudantes, bem como o Ari. O grupo é vital para progredirmos e a ferramenta básica é a ferramenta básica da Cabala. E todos os membros são medidos conforme sua contribuição no grupo. Uma pessoa que estuda sozinha só pode usar seu próprio vaso para receber a luz do Criador. Aqueles que estudam em grupo criam um vaso espiritual composto por todos os participantes, e todos desfrutam de sua iluminação. Da mesma forma, no mundo da alma, tecnologia em que vivemos, um grupo não precisa se encontrar num local físico. Pode ser um grupo de pessoas com ideias afins que compartilham uma meta comum, espiritual, e que possam encontrar via internet. Tal grupo pode ser contatado neste e-mail aqui. Unindo os desejos, o grupo fornece a força. Todos têm apenas um pequeno desejo para a espiritualidade. O caminho para aumentar o desejo pela espiritualidade é através do desejo em comum. Vários estudantes juntos estimulam a luz e fornecem um campo de força unificado, que é mais forte em sua totalidade que individualmente. Isso porque somos todos parte da mesma alma. Lembra-se de Adão? Misturando as partes, recriamos o vaso coletivo e atraímos mais luz até nós. Esta luz afeta cada pessoa do grupo e assim todos os membros do grupo são corrigidos tanto individual como coletivamente. Um grupo é como uma parceria, podemos cair e não ficarmos com nada do estado espiritual anteriormente, mas o grupo continuará existindo, mantendo nosso desejo. A nossa cota no grupo continua existindo, apesar do nosso estado atual, deixando a luz fluir em você. O Rabino Yehuda Shilog disse que devemos pensar nos membros do grupo como se fossem grandes, espiritualmente falando. Isso nos ajudará a absorver seus poderes espirituais. Quando estivermos num descenso pessoal, isso é semelhante à lei dos vasos comunicantes, onde a água sempre flui para o local mais baixo. Se pensarmos na luz ou poder espiritual como a água, então tudo o que precisamos fazer é nos sentirmos inferiores a nossos amigos. A luz deles fluirá em nós e, consequentemente, mais luz fluirá sobre eles do alto. Isso cria uma evolução contínua em todo o grupo. Embora os membros possam mudar os papéis de acordo com seu estado espiritual pessoais, a evolução do grupo é infinita e sempre em direção a uma espiritualidade mais elevada. Como tiramos o próximo proveito do estudo em grupo? Por um meio muito simples, absorvemos do grupo o seu apreço pela meta de unir ao Criador. É a isso que se refere o verso, amar ao próximo como a si mesmo. É isso que os fazem nossos amigos. Se os escutamos e tivermos apreço pelos amigos do grupo, absorveremos a mensagem da grandeza do Criador, a grandeza da doação, então poderemos nos tornar um grupo de cabalistas, tornando-se um aluno da Cabala.